Vamos lá então, pessoal. O negócio é o seguinte. Nossa, tá muito torta a imagem, velho. Não sei se é o quadro, se é a imagem. Putz, mas tá legal. Vamos pro que interessa. O negócio é o seguinte, pessoal. Resistências dos materiais. A gente tem que começar no começo alguma coisa. Na aula passada, a lembrança que eu tenho, que eu passei para vocês o quê? Alguns conceitos fundamentais a respeito de qual que era a brincadeira toda de resistências materiais. Quem estava aqui lembra que o que eu falei foi o seguinte: a brincadeira toda eu tenho ações que sempre estão no mundo externo, e essas ações vão gerar o que dentro do meu material? Dentro de uma peça. Na verdade, força é basicamente o que? Um conceito ali de uma grandeza que obrigatoriamente, nunca se esqueçam, força é um vetor, na condição de vetor, como todo vetor, toda força tem que ter o que? Direção, sentido e magnitude. Ou seja, quando eu falo no assunto de forças, a direção, o sentido e a magnitude são variáveis importantes, certo? A direção, o sentido e o tamanho da força são importantes. E nessa disciplina não vai ser diferente, tá? A gente vai lidar com força em vários momentos e elas vão ser relevantes, tá? Falo demais em casa, beleza. Mas o negócio é o seguinte: qual que é o fio da meada, só pegando um pouco o que a gente conversou na aula passada? O fio da meada toda é o quê? Se eu tiver uma peça qualquer, realmente não importa o formato da peça agora no primeiro momento, tá? Eu tenho uma peça e aí eu tenho uma ação, uma força externa, né? Por exemplo, fazendo isso aqui com essa peça. E vamos colocar um nome, isso aqui é uma força F1, tá? E o que acontece? Essa força, ela vai criar uma situação dentro do meu material, dentro dele, que eu chamo de tensão. Tá? Então começa aí com o primeiro conceito fundamental da nossa disciplina, que é o conceito de tensão. Tá? Eu sinceramente acho que tensão é um conceito meio complicado da gente explicar, mas eu gosto muito de enxergar a tensão como sendo o quê? Como sendo de alguma forma a distribuição que eu tenho de uma dada força dentro de uma dada área de análise. Certo ou não? Vamos pensar o seguinte: todo corpo, toda matéria, toda peça é composta por átomos, e esses átomos estão todo mundo lá juntinho, um de mão dada com o outro, para segurar essa força F1 que está acontecendo lá, certo? Quando que eu vou ter a falha dessa peça? Quando que essa peça não vai aguentar isso? Muito simples: quando os átomos não conseguirem mais segurar, não é? Rigorosamente falando, eu tenho uma quantidade finita de átomos que estão segurando essa força, então, rigorosamente falando, vamos pensar o seguinte: eu tenho isso aqui. Se eu imaginar essa região aqui, eu vou fazer um desenho ridículo aqui, mas por favor entendam, tá? Eu tenho o quê? Um monte de bolinhas aqui, e vamos supor que essas bolinhas são átomos, tá? E do lado de cá, então eu tenho aqui bolinhas azuis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Então veja bem, eu tenho aqui uma fileira de átomos azuis, uma fileira de átomos vermelhos. No meu exemplo bem besta, eu tenho aqui um total de 14 átomos, tá? Cara, vamos lá, aqui é 14 átomos. Na vida real, esse número aqui é ridiculamente grande, mas vocês concordam comigo que eu sempre vou ter uma quantidade de átomos ali? Vamos supor, para fins didáticos, tá? Que se eu pegar isso aqui e der um mega zoom, eu vou ter tipo assim, ó, um átomo vermelho de cá, um átomo azul de cá, certo?
Vocês concordam comigo que existe aqui, ó, uma força de interação interatômica? Ou não? Beleza. Vamos supor que essa força aqui tem, ela é uma força, vai, eu vou chamar essa bichinha aqui de FII, vai, força de interação interatômica. Basicamente, é a força, é a resistência que os dois átomos têm ali, um de segurar a mão do outro. Eles são iguais, eu representei de cor diferente só por uma questão didática, tá? E eu tenho essa F1. E aí, veja só, olha que beleza, essa F1, se eu for analisar aqui, vocês concordam que cada átomozinho daquele lá, ele está sendo submetido aqui a uma força F1 dividido por 14? Nesse exemplo meu? Porque esse 14 aqui nada mais é do que a quantidade de átomos que eu tenho. Concorda comigo? Leia-se área transversal, nesse caso aqui, tá? Ou seja, essa grandeza, essa situação que eu tenho aqui, eu tenho que a força que está vindo na verdade de uma ação externa, e isso tem que ser dividido pela quantidade de átomos que eu tenho, leia-se pela área que eu tenho, certo? O nome dessa coisa, desse contexto aqui, eu chamo isso aqui de tensão, tá? Quando a gente fala que alguém está tenso, o que quer dizer? Sabe, tipo assim, sabe quando tá aqueles mó climão na firma lá, tipo assim, o cara acabou de ser mandado embora, aí a pessoa está lá na firma trabalhando, aí o colega seu foi mandado embora, fica aquele mó climão, né? Ou seja, fica aquele clima tipo assim, tenso, aí de repente o chefe chama alguém, aí o cara já termina nas bases, né? Putz, mandou o cara embora, já vai o outro lá, ou seja, fica aquele clima, né, tenso. O que é esse clima tenso? É o quê? Tá tipo assim, tudo ali. Se der um piteleco, desanda, não é? Ou seja, a palavra tensão, pensa nela sendo mais ou menos a mesma coisa. Quando eu coloco essa força aqui aplicada em todos esses átomos, o que acontece? Está instaurada ali uma situação que é o seguinte, eu estou segurando. Agora, se aumentar demais, olha, vai chegar uma hora, eu não vou dar conta. O trem estoura, não é assim que funciona? E é exatamente assim que acontece com os materiais, tá? Aqui, eu tenho então essa força dividida aqui por uma quantidade, eu falei aqui o número de átomos, mas gente, pelo amor de Deus, me entendam, isso é um aspecto meramente didático, tá? Tem um fundo de verdade? Tem. Mas a gente vai preocupar com esse fundo de verdade nessa disciplina? Não. Tá bom? Mas vocês entenderam o que é o conceito primitivo de tensão? O conceito primitivo de tensão é que quando eu pego uma determinada força que veio de fora do meu material que eu estou estudando, e essa força vai ser distribuída em uma quantidade do meu material, leia-se em uma área do meu material, certo ou não? Dúvida aí ou não? Beleza? Show! O que acontece? Olha só, nesse mesmo exemplo, vocês concordam que eu tenho aqui, ó, uma área, né? Eu tenho aqui, essa aqui é a minha área transversal, certo? E eu tenho aquela força. Veja bem, essa força com essa área, ela está fazendo o quê? Um ângulo aqui de 90 graus, ou seja, ela está perpendicular, não tá? Certo? Quando eu tenho um vetor normal, quando eu tenho um vetor perpendicular a alguma área de análise, eu não falo que eu tenho uma força normal? Veja bem, se essa força está perpendicular a essa área, essa possível área onde vai ocorrer a separação da peça, 90 graus? Normal. Olha, se essa força é normal, nada mais justo eu falar que eu tenho uma tensão normal. Certo? Ou não? Tranquilo? E aí, existe uma convenção universal que fala o seguinte: toda vez que a força que está gerando a tensão estiver perpendicular à área que você está estudando, eu tenho uma tensão normal. Tá? E isso
significa que a convenção universal manda a gente representar isso pela letra grega sigma, tá? Então, isso aqui usualmente é representado pela letra grega sigma, beleza? Dependendo do contexto, vocês vão ver, ao invés de usar sigma, usar o S. Em alguns casos, em alguns livros, ele pode aparecer simplesmente como S. Vai estar tudo certo, ok? Ou não, ok? Beleza? Beleza, gente? Então tá bom. Então, toda vez que eu tiver isso aqui vai ser desse jeito. Ah, e tem caso diferente? Claro que tem. Tá? O caso diferente é o seguinte, ó, se eu pegar o mesmo objeto, coisa que eu tenho, tá? E eu vou colocar ele numa mesa. Então pensa que isso aqui, ó, é uma mesa, por exemplo, tá? E aí eu vou aplicar uma força, vou pendurar, sei lá, alguma coisa, F1 ou F2, vai, para não misturar. E qual que vai ser a indução aqui? Olha, veja bem, eu tenho lá a minha força e aí eu tenho que alguma coisa empurrando para cá, ou seja, a tendência é que eu faça exatamente, a tendência é que a área, a peça sofra uma ruptura nesse sentido aqui, ou seja, eu tenho aqui um cisalhamento, um corte na peça. Tipo assim, se eu tenho isso aqui, eu pego uma tesoura, eu vou fazer um corte nisso aqui. É a mesma coisa, tá? Eu vou cortar. Nesse caso aqui, veja bem, eu tenho a mesma força, tá? Só que agora, vocês concordam que ela não está mais perpendicular à área que eu estou analisando? Vocês concordam que essa força, ela está tangente a essa área? Ou paralela a essa área, como vocês quiserem? Certo aí ou não? Nesse caso, a gente fala que eu tenho uma tensão, porque a dinâmica é a mesma, tá? A única coisa que muda é a direção na qual estão ocorrendo as coisas. Só que agora eu tenho uma tensão de quê? De cisalhamento. Também conhecida como tensão cordante. Beleza? Nesse caso, a convenção universal na tensão normal é usar a letra grega sigma, na tensão de cisalhamento usar a letra grega tau. Ok? Tau e sigma é tudo tensão. A única coisa, aqui eu uso sigma, ali eu uso tau, por quê? Só para denunciar que aqui a força é perpendicular, aqui a força é tangente. Só para isso. Pô, mas isso é tão importante assim? É muito importante. Porque a gente vai ver que agora, nem tanto. Isso aqui se torna um conceito absurdamente importante lá na frente. Fala, Fábio. Essas duas forças podem aparecer no mesmo real? Na vida real, sempre elas vão aparecer juntas. Porque é praticamente impossível você garantir a aplicação de uma força 190 graus. Se essa força que tiver, por exemplo, a 45 graus, eu vou naturalmente decompor ela em uma componente horizontal e uma vertical, naturalmente eu vou ter uma tensão normal, uma tensão de cisalhamento ao mesmo tempo. Tentar materializar isso no eixo. N aplicações, N formas de enxergar a mesma coisa. Beleza? Beleza aí, gente? Existe mais tipo de tensão? Olha, mais ou menos, tá? Eu ainda tenho a tensão fletora e a tensão de torção. Mas vamos deixar isso para outra aula? Hã? Isso fica para outra aula, tá? Agora no começo, a gente está começando resistência, vamos focar em tensão normal, tensão de cisalhamento, ok? Ok? Positivo e operante? Beleza, show. Fórmulas, tá? Muito simples. Oi? No caso desse primeiro exemplo que você deu aí, essa área de tensão ia ser analisada, a gente escolhe, qualquer ponta da... Sim, a gente pode escolher, mas, cara, a priori pode ser qualquer lugar, tá? Pode ser literalmente útil. Cara, pode ser a qualquer lugar, pode ser no ponto crítico, enfim, tem várias formas de eu analisar isso aí, tá?
ser bem sincero, Alessandro, eu não queria que vocês se preocupassem muito com isso agora. Você pega uma peça nesse formato aí, e eu quero saber, tentar determinar a tensão dela e o de ruptura. Tem algum ponto no centro dela? Tá, vamos lá. Rigorosamente falando, isso depende da geometria da peça. Tá? Rigorosamente falando, isso depende da geometria. Eu gosto de explicar isso da seguinte forma, tá, Alessandro? O que importa no final do dia é sempre você analisar como que essa força externa está sendo distribuída pelos átomos da peça. Quer ver um exemplo bem besta? Acompanhe aqui comigo. O Fábio falou de eixo. Vamos desenhar um eixo. Tá? Não. Vamos fazer diferente esse eixo aqui. Linha de centro do meu eixo. Parará. Um eixo qualquer. Desenha a linha de centro, para mim não tem que desenhar dos dois lados, mas vocês entenderam que isso aqui é um eixo, correto? Veja bem, primeira situação, eu vou colocar uma força dessa forma aqui nele. Alessandro, você concorda comigo que se eu imaginar esse corte aqui, eu vou ter, sei lá, uma área transversal A1. Se eu fizer a mesma coisa aqui, eu vou ter uma área A2. Se eu fizer aqui, eu vou ter uma área A3. Concorda? Por uma observação direta, eu posso perfeitamente bem concluir que a minha área A1 ela é menor do que a área A3, que é menor do que a área A2. Correto? Veja bem, se eu falo que a minha tensão normal ela é calculada como sendo a força dividido pela área, grosseiramente falando, porque ainda tem uns detalhes aqui, você concorda comigo que nessa região é esperada uma tensão maior do que nessa? Porque a força é uma só, mas a quantidade de átomos que eu tenho que segurar aqui é menor do que aqui. Se aqui eu tenho mais átomos para segurar, é aquele negócio, a união faz a força. Quanto mais átomos eu tenho segurando a mesma força, cada um faz menos esforço. Entendeu a jogada? Então, tipo assim, como aqui eu tenho menos área, eu tenho menos átomo e automaticamente eu tenho o quê? Menos pessoas para poder segurar a mesma pancada ali. Se eu tenho maior diâmetro, eu tenho mais pessoas para segurar essa pancada. Pensa assim. O conceito de tensão, ele é sempre um conceito que vai acontecer dentro do corpo. Não existe sentido eu falar que eu peguei essa peça e eu estou jogando uma tensão de tantos megapascal nela. Não tem sentido isso. Porque a tensão, ela acontece dentro da peça. Ela acontece essencialmente o quê? Meio que essa força sendo distribuída pela quantidade de átomos que eu tenho ali dentro para segurar toda a situação. Certo? Clareou um pouco aí ou não, gente? Beleza? Legal. Aí tem que calcular, né? A força não pode ser maior que... Aí tem outros exemplos que nós vai fazer. Nós vai chegar lá, tá, Fábio? Relaxa. Bom, até aqui tá tranquilo? Gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Isso aqui é uma fórmula assim, bem simples. Na prática, não é tão simples assim. Porque na prática, o que eu teria que colocar ali era uma integral. Ou pelo menos um limite. Por quê? Gente, eu não tenho uma quantidade de átomos. Essa quantidade de átomos, ela é uma quantidade. Pensa o seguinte, eu tenho lá as bolinhas, não é? Aquela força não tem que ser dividida por aquelas bolinhas? Ou seja, e quando eu pego alguma coisa e divido ou multiplico por uma quantidade muito grande, ou em outras palavras, eu tenho uma força e eu tenho, sei lá, 1 bilhão de átomos segurando ali, eu não tenho que somar quanto que cada bilionésimo de átomo ele está segurando? Como que é o nome que a gente dá para isso? Integral, não é? Não é assim? Então, assim, rigorosamente falando, isso aqui é o resumo de uma
fórmula que nasce de um limite de uma integral. Rigorosamente falando, tá? Ô, professor, a gente vai calcular a integral aqui? Ah, não vai dar tempo. Graças a Deus. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer algumas aulas só para isso. Não, nós vamos fazer isso. Se você quiser, isso é um prazer. Não? Na verdade, assim, pessoal, agora falando sério, se você está trabalhando com uma peça cuja geometria é previsível, uma peça cuja geometria é bem definida e que você saiba calcular a área, eu posso usar essas fórmulas direto. Mas se você tiver uma peça abstrata que você não consegue calcular essa área de uma forma simples, bom, a aplicação básica de uma integral é o quê? Gente, qual é a aplicação básica de uma integral? Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que eu tenho que conversar. O que eu faço? O que deu causa para vocês? Eu vou ter que conversar com vocês que deu causa para vocês. Você pode ensinar integral. Gente, a função primária de uma integral é o que, gente? Cálculo de área. A função primária da integral, o exemplo básico, normalmente você aprende a fazer uma integral calculando área. Gente, toda fórmula de área que vocês conhecem, ela é na verdade a resolução de uma integral. Vocês não sabiam disso não? Gente, bom, vocês só esqueceram. Que bom, posso continuar sustentando a minha fé na humanidade. Faz fortes mais você aproxima do valor real. Mais divisões você faz na área, mais você aproxima do valor real. Quanto menor fica o espaço gasto pela divisão, mais preciso fica o cálculo da área, né? Mas isso é desconto. Integral limite, não é assim? Verdade? Exatamente. Bom, enfim. Esse conceito, então veja bem, tá, gente? Presta atenção no que eu estou falando. Rigorosamente falando, isso aqui é uma integral. Mas, se eu estiver trabalhando com uma peça cuja área transversal é bem definida, tem uma carinha bonitinha, eu posso ir direto numa fórmula dessa. Agora vamos falar um português claro. O que é o que vinga mesmo no dia a dia? Não é calcular a integral disso aqui, é calcular o quê? Daquele jeito ali. Entendeu? Mas eu tenho que falar. É uma integral. No final do dia, isso aqui veio da resolução de uma integral. Vocês podem pegar os livros de resistência matéria, vocês vão ver. Isso aqui veio de uma integral. Beleza? Mas vamos aproveitar o tempo. Então, o negócio é o seguinte: se eu tiver uma situação em que a força está perpendicular com a área ou possível área de falha, eu vou calcular usando aquela fórmula ali. Se essa área tivesse tangente, se a força tivesse tangente, eu vou usar o tal. E a fórmula vai ser basicamente o mesmo, tá? Então, agora vamos supor que eu tenho aqui, uma força F2, sei lá, uma engrenagem, uma polia. A correia está passando para cá. Então, pensa que eu tenho a polia aqui, uma polia em V, a correia está tracionada, automaticamente a tração dessa correia vai virar uma força aqui em cima. E, sei lá, vamos supor, deixa eu desenhar aqui o outro lado do eixo, tá? E aí vamos supor que aqui, eu tenho um rolamento, olha, muito simples. Se eu tenho um rolamento aqui, se eu tenho uma força aqui, é natural eu imaginar o quê? Que eu posso ter um corte aqui, não é? Veja bem, presta atenção nas palavras. Eu posso ter um corte ali. Respondendo a pergunta do Alessandro, onde que está essa área? Eu posso calcular isso em qualquer lugar. O conceito de tensão, você vai, qual que é a tensão nesse ponto aqui? Cara, imagina um corte nesse ponto aí e calcula. Qual que é a tensão aqui? Imagina um corte ali e calcula. Qual que é o mais provável que eu tenho aqui? Bom, veja bem, eu tenho um rolamento, eu tenho uma polia, essa aqui é a área menor, nessa região.
o mais provável é que aconteça aqui. E aí, veja bem, eu tenho uma força F2, que está aqui, e essa força F2 está o quê? Tangente à área sob análise. Logo, nesse caso, eu vou ter o que aqui? Uma tensão do tipo tal, com uma força dividida pela área. É a mesma história. A única diferença até agora é o quê? O tal é para denunciar que a força é tangente, o sigma é para denunciar que a força é normal, ou perpendicular. Ok? E aí, como que funciona o esquema aqui? Tá? O esquema aqui, falando assim de uma forma bem resumida, tá? E aí, por favor, entendam. Eu recomendo, na verdade, que vocês peguem o livro e deem uma lida, porque tem um monte de detalhes aqui. Oi? Eu mando lá no Google. É o livro do Hibbeler, Resistência dos Materiais do Hibbeler. É o melhor que tem. Tá? O que acontece? Eu realmente recomendo que vocês peguem o livro e leiam o livro. Por quê? Porque tem alguns conceitos mais teóricos que estão entremeados ali, que eu não quero perder tempo aqui explicando, para a gente chegar no que mais é a cereja do bolo, né? Mas tem alguns detalhes lá que vale a pena que vocês leiam, tá? Então, por favor, façam a parte de vocês, me ajudem nisso aí, para a gente ter uma aula bem produtiva. Fechou? Resistência dos materiais, Hibbeler. Cara, na boa, se você digitar no Google Resistência dos Materiais e começar a escrever Hibbeler, o Google acha. Hibbeler. Não, cara, escreve o que eu estou te falando. Se você digitar resistência dos materiais com H, o Google já sabe, é horrível. Não tem como errar. É batata. Eu acho que é o L que dobra. Tem uma letra lá que é dobrada, eu acho que é o L. É o B. É o B? Obrigado. Então corrija aqui, ó. É assim, não é? Isso. Valeu. Não tem como errar. Confia, tá? Eu estou fazendo um download. Você está comprando ele aí, né? Não. Você está comprando ele aí, né? Tá comprando sim. Qualquer avião vai comprar, porque não tem dinheiro. Eu vou dar o fundo aqui, ó. Sem PDF é pirataria. Se você vai fazer o download, você está fazendo pirataria. Não pode fazer pirataria, você tem que comprar o livro ou pegar na biblioteca. Vai, mas Fábio, tá gravando, Fábio. Me ajuda, Fábio. Me ajuda. Essa já não vai pro YouTube. Me ajuda, Fábio. Ela vai ter uma edição aí. Vai acreditar. Você não gosta de dar trabalho, hein, Fábio? 3 pontos no ID. Bom, até perdi o rumo da cunhada aqui, cara. O que eu ia falar? Lembra? Na prática, como que a coisa funciona, tá? Gente, eu vou ser sincero, o jeito que eu gosto de explicar isso aqui é um jeito assim mais detalhado um pouco, mas muita gente vai falar que eu estou fazendo coisa que não precisava fazer e realmente não precisava de fazer isso tudo, mas eu gosto de fazer por quê? Para deixar assim, sabe, na cara, estampado alguns conceitos teóricos que são importantes lá na frente, não nessa disciplina, mas lá na frente, quando vocês forem estudar um negocinho chamado teorias de falha, tá? Então, oi? Teoria de quê? Falha. Aguarde, verás. Também, pode ser comigo, pode ser com o Gilberto Felipe. Tá? O negócio é o seguinte, gente, qual que é o mais importante de tudo? Mais importante de tudo, pode criar 1 milhão de teorias, mas o que manda mesmo no final do dia é um conceito muito simples, tá? Pegando emprestado aqui um conceito que a gente tem em estrutura dos materiais, tá? Estrutura dos materiais do Brasil é baseado na NBR 8800, ok?
Tranquilo. Essa norma, ela tem um conceito, o fundamento dessa norma é muito simples. A solicitação tem que ser menor do que a resistência, ou em outras palavras, a resistência tem que ser maior do que a solicitação. Eu acho que todo mundo entendeu, mas para quem não entendeu, o negócio é o seguinte: o que a peça resiste tem que ser maior do que eu vou jogar de esforço na peça. Cá entre nós, isso é bem na cara, o que isso quer dizer, né? Pensa assim que está tudo certo, beleza? Então veja bem, se a tensão que acontece é dada por isso, e eu sei que aquele material suporta aquilo, basta você comparar para ver se vai dar certo ou não vai. Entendeu como é que é o negócio? Ou não? Aí é onde que eu entro. Dá certo fazer com o tal também, mas vamos abrir um parênteses aqui, tá? Depois eu explico o lance do tal. Então, para a aula de hoje, para a aula da semana que vem, esquece que o tal existe. Vamos fingir a partir de agora que a tensão é só desse jeito aqui para simplificar a nossa vida, beleza? Depois a gente vem com o tal. O lance é o seguinte: quando eu vou lá e faço um ensaio mecânico de tração, aqui, você só viram fazer ensaio de tração? Tá bom, então, para a próxima aula, já deixa anotado aí, beleza? A gente vai para o laboratório de metrologia. Fechou? Vocês vão ver o ensaio de tração lá. Mas na próxima aula, hoje não dá tempo de ir lá não. Fechou? Onde que é o laboratório de metrologia, você sabe? Bloco B, no segundo até a B11 e B12, não tem? Do outro lado. Subiu a escada, B11, B12, vem pra cá. Acho que é B10 lá, né? Eu confundo os números, mas acho que é B10. Beleza? Então, semana que vem eu não vou nem vir pra cá. Lá. B10. É lá. Depende, né? Porque tem gente que fala que. Enfim. O que importa é o seguinte: eu vou lá, faço um ensaio de tração, e aí eu vou descobrir o quê? A resistência à tração. Como que eu faço esse ensaio? Eu vou mostrar semana que vem, mas vamos supor que nesse ensaio de tração eu tiro muita informação. Mas tem duas. Cara, é muito importante. Duas informações. Que é o quê? A resistência ao escoamento, que pode ser escrita como sendo sigma y ou SY, e tem algumas outras letras que a gente usa para representar isso. Lembrando que o Y vem da palavra em inglês yield, ok? Que é o equivalente que a gente usa para escoamento em inglês, beleza? E a outra muito importante que a gente tem é a resistência última à tração, que a gente normalmente usa o sigma, o T, ou então o S, o T, beleza? A gente vai deixar isso para outra aula. Grosso modo, pensa o seguinte: eu vou pegar uma peça, vou começar a puxar ela, ou seja, aplicar uma força de tração. A hora que ela começa a deformar, pum, resistência ao escoamento. Antes dessa tensão de resistência, não acontece nada com o material. Nada perceptível. Pensa assim. Depois que eu cruzo essa tensão, eu vou começar a deformar a minha peça. Certo? Se eu continuar, eu vou chegar numa tensão em que eu arrebento a peça. É a ruptura da peça. Beleza? Qualquer material. Semana que vem a gente conversa sobre isso. Beleza? Semana que vem nós explica esse negócio pior aqui. Mas o negócio é o seguinte: vamos supor que eu não quero que o meu eixo deforme. É bem plausível isso, né? Eu não quero que o meu eixo mude de tamanho. Eu quero que ele fique do mesmo tamanho. Isso é bem razoável, ou não? Para ele não deformar, para ele não mudar de tamanho, eu tenho que respeitar essa tensão aqui. Então, pensa o seguinte: isso é o que o material vai suportar e isso é o que vai acontecer com ele. Qual que é a fórmula do sucesso? A solicitação tem que ser menor que a resistência. Qual que é a fórmula do sucesso?
A tensão atuante tem que ser menor do que a tensão de resistência do meu material. Fechou? Pegaram o espírito da coisa? Prenderam? É isso, resistência dos materiais. Pronto. Podemos até ir embora. Vamos observar aí. Não, mas é sério, ô Fábio. Esse conceito fundamental é ele que a gente vai usar o resto do semestre nessa disciplina. Vai mudar as fórmulas, vai mudar os nomes, vai mudar a cor dos negócios, mas é isso aí, a ideia é essa. Fala aí, garoto. O que eu faço para medir, por exemplo, a resistência de um vidro, sendo que ele leva A resistência de quê? de um vidro? Cara, não fala do vidro, não. Olha um trem mais menos ruim de falar. Bicho, o vidro é o material mais chato que tem de falar sobre esse assunto. É sério. Ele tem. Gente, cara, vidro é foda, gente. Fisicamente falando, isso é um líquido. É um líquido. É um líquido. Não tô vendo. É sério. Sei, isso é um líquido. Sinto muito. É a verdade. Como sério? Você tá piorando. Não, a cerâmica é mais fácil. Que parece mais fácil. Não, cara, não, é sério, tipo, vidro é considerado um material cerâmico, agora assim, sem zoeira, vai. É do mesmo jeito. Esse ensaio aqui eu posso fazer com vidro, posso fazer com cerâmica, é a mesma coisa, tá? A diferença é que quando o meu material é dúctil, eu tenho os dois. Quando o meu material é frágil, que é o caso do vidro, uma cerâmica, a distância entre eles é tão pequena que eu não considero que existe dois limites desse. Entendeu? Se eu fosse fazer isso aqui na forma de gráfico, eu teria, assim, agora sem zoeira, tá? Sério, vai. Eu tenho aqui o gráfico de tensão e deformação, beleza? Para um material dúctil, o aço, um plástico, por exemplo, eu vou ter esse comportamento aqui, aonde eu tenho esse, eu devia ter feito isso maior, mas tá bom, tá valendo, vai. Aonde eu tenho esse patamar aqui, que é o meu escoamento, e eu tenho esse patamar aqui, que é o meu SQT. Entendeu? Isso aqui, ó, materiais dúcteis. Tá? Exemplo: aço, cobre, plásticos de modo geral. Vou fazer um grande asterisco aqui, porque plástico é um negócio um pouquinho mais delicado nessa história. E para materiais frágeis, cara, é assim. É simples assim. E aí, dependendo do caso, eu vou ter tipo assim um SY aqui e aqui assim um SUT. Ou seja, é tão próximo que a gente considera que não existe o SY, a gente considera que isso aqui é simplesmente o SUT. Entendeu? Isso aqui no caso para materiais frágeis. Exemplo: o famoso ferro fundido, cerâmicas de modo geral e por aí vai. Beleza? Então, tipo assim, se eu tivesse com um ferro fundido, esse eixo é de ferro fundido, eu não vou usar SY, eu vou usar SUT. Por quê? Porque o ferro fundido não deforma, ele simplesmente rompe, ele simplesmente quebra. Entendeu? Ou seja, se o material é frágil, eu não tenho escoamento, eu venho direto para cá. É isso que acontece. E não é zoeira não, tá? O vidro realmente ele é considerado um líquido com super viscosidade. Sério, sem zoeira. E essa questão aí? Não vamos discutir a questão do vidro, porque isso aí é bem chato. Assim, tecnicamente falando, o vidro é muito chato de falar sobre isso do vidro, porque ele é muito complicado. A dinâmica física do vidro ela é mais complexa do que parece, tá? Mas, rigorosamente, eu posso fazer. Se eu fosse fazer um ensaio desse com vidro, ele ia me dar um resultado bem próximo a esse aqui. Lembrando que eu estou exagerando pra caramba na escala, tá? Pensa o seguinte: esse espaço aqui, eu estou falando de uma deformação da ordem tipo de 0,005%. É muito pequeno, tá? Essa deformação aqui é muito pequena. A gente faz assim por uma questão didática. Na prática não é isso aqui tudo não.
Beleza? Quem que tinha chamado aí? Para que eu falo desse que você deu exemplo aí, o ponto de rompimento dele é muito. São materiais fracos para a força, né? Mas a temperatura são mais interessantes. Ah, não, é Fábio. Coisa, não, Fábio, isso aí infelizmente é muito mais complexo do que parece. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo, veja bem, a dinâmica é diferente. Agora, isso aqui é 100, isso aqui é 50, ou isso aqui é 300, isso aqui é 100, cara, puta, você tem um monte de variáveis aí, tá? Aço, cara, você tem uma infinidade de ligas de aço, cada uma com as suas características. Ferro fundido, você tem vários tipos, cada um com suas características. Então, assim, o desenho da curva é mais ou menos esse, mas o valor, o tamanho, esse é mais, esse é menos resistente, cara, eu tenho muitas variáveis. E assim, pessoal, isso, gente, eu estou falando de forma assim, bem resumida, tá? Na prática, isso aqui não é tão simples assim. Vocês querem que eu dê um exemplo bem, com perdão da palavra, mas bem cretino nessa história? Acrílico. Vocês conhecem acrílico? Acrílico, nessa história aqui, ele é um negócio muito louco. Sabe por quê? Porque o acrílico a 0 graus é isso aqui. A 20 graus é isso aqui. A 35, 40 graus, se eu fosse aproveitar o mesmo gráfico, ele faria isso aqui, ó. Sem zoeira. O acrílico, num espaço de 50 graus, ele vai disso para uma deformação que não acaba. Polímeros, de modo geral, tem uma característica, porque isso aqui também depende da temperatura, tá? Querem ver um negócio legal? Depois vocês dão uma googleada aí. Navios classe Liberty. Cara, é muito top. Você vê um navio assim, navio de guerra, bonitão, quebrado no meio. Literalmente quebrado no meio. Literalmente. Não é zoeira, tá? Pesquisa depois. Navios classe Liberty. Eu não tenho os números de cor não, tá? Mas é alguma coisa do tipo assim, 60%, 70% da frota que foi construída quebrou no meio. Literalmente. Por que quebrou no meio? Por causa disso aqui que eu acabei de explicar. Existe um negócio na engenharia, não tem nada a ver com a aula que a gente está falando agora, não, tem alguma coisa a ver, mas é legal, vai. Conhecimentos gerais é sempre bem-vindo, né? Tem um negócio, a gente desenha esse gráfico desse jeito, tá? Só que, na verdade, existe um negocinho chamado o quê? Transição dúctil frágil. Como assim? Ele é um outro gráfico que pode ser feito a partir desses aqui, que eu tenho aqui no eixo horizontal a temperatura, e no eixo vertical eu tenho o alongamento percentual. Tipo assim, olha aqui, ó. Esse material, se eu pegar o tanto que ele conseguiu alongar, isso aqui eu chamo de alongamento percentual, tá certo? Se eu pegar esse cara aqui, ó, eu tenho o alongamento percentual dele, fechou? O que é alongamento percentual? É o tanto que ele consegue alongar. Eu acho que a palavra elasticidade não é correta para isso não, porque tecnicamente a elasticidade acontece só nesse trechinho reto aqui, tá? Então elasticidade não é a palavra correta, é basicamente o quanto que eu consigo alongar antes da falha, beleza? Então veja bem, eu tenho alongamento pequeno e tenho alongamento alto, tá? O que acontece? Todo material, ele tem alguma curva de alongamento em função da temperatura. Como assim?
Se eu pegar, por exemplo, o material que foi usado para fazer o casco dos navios da classe Liberty, ele tem, tipo assim, a 0 graus, por exemplo, a temperaturas assim, menores, ele tem um alongamento percentual baixíssimo. Aí quando chega aqui, ó, ele faz isso. Tipo assim, sei lá, 1 grau Celsius mais ou menos. Eu não sei de cor esse trem, não, depois tem que pegar lá e ver, mas é um negócio mais ou menos assim, tá? Ou seja, abaixo de 1 grau Celsius, ele é basicamente um material fraco. Na verdade, ele foi até bonzinho, não tem que fazer esse trem direito. Na verdade, ele faz tipo uma raminha assim, tá? Ou seja, abaixo de 1 grau, ele é um ferro fundido, é um material que quebra. Acima de 1 grau, ele é um material dúctil. Aí qual é o babado desse caso aí dos navios da classe Liberty? Os caras que projetou considerou que o aço era dúctil, ou seja, ele tinha esse comportamento de alongamento e fez os cálculos considerando o quê? A tensão de resistência ao escoamento do material. Ora, veja bem, o material é dúctil. Se o material é dúctil, eu vou considerar o escoamento e está tudo certo. Só que, na época, o conhecimento desse comportamento aqui ainda não estava bem estabelecido na engenharia. Os caras não sabiam que em temperatura baixa o alongamento era pequeno. Aí o que aconteceu? Fizeram os navios, o projeto estava lindo, considerava que essa resistência aqui, que ela existe, é válida na região dúctil do material, ou seja, acima dessa temperatura. O que aconteceu? Colocaram os navios para navegar em água fria. Putz, deu ruim. Mas por que deu ruim? Porque de repente os navios navegavam mais ou menos aqui, ó. Ou seja, esse limite aqui não existia. Existia era esse, né? Só que assim, daqui para cá, ele acaba que cai um pouco. Putz, quebrava. Entendeu? Mais da metade da frota foi literalmente partido. Se você pega na internet e vê a foto lá, cara, é literalmente um navio partido no meio. É uma coisa que os caras falam assim, puta, foi uma bomba, tem assim. Não, o navio estava parado, de repente. Isso também serve para madeira? Madeira é um material complicado. Cara, onde vocês tiram de me falar dos material complicado? Madeira, cara, madeira é um material muito interessante, muito complicado, muito louco, porque madeira é um material orgânico. Madeira, na condição de ser um material orgânico, ela é altamente dependente de aspectos orgânicos, ou seja, madeira seca de um jeito, madeira verde de outro. Tá bom? Não, quer piorar? Vamos piorar. Se você pega a madeira, cortou a tora nesse sentido, se você aplica a resistência assim é uma coisa, assim é outra completamente diferente. Se você pega a madeira, a árvore está lá, bonitona. Se você corta a tora dela assim, é uma coisa, se você corta assim, é outra. E também depende da umidade, também depende da temperatura, também depende de agente químico, também depende de infestação por fungo, por bactéria. Umidade, sim, mais jovem, mais verde. Você toca assim. E é assim que os caras fazem móvel de madeira. Sabe aqueles móveis de madeira que tem aquelas coisas toda violão? Cara, como que os caras pegam madeira e fazem aquele arco lindo do violão? Você encharca o negócio, põe vapor, você aumenta a temperatura, aumenta a umidade, o bicho fica livre, molda bonitinho. Secou, acabou, fica daquele jeito. É assim que funciona. Dá para fazer isso aí para ventilação na madeira? Claro que dá. O único problema cara, já deu horário? Mata a pergunta logo. Sério. Ou a gente vai dar prática semana que vem. Cara, putz. Cara, não, dá. Só que assim, qual que é o babado da madeira? A madeira, o nome certo a madeira, ela é um material
anisotrópico e heterogêneo. Com isso significa o quê? Você pode pegar a madeira da mesma tora, em cada direção que você fizer, vai dar diferente. Da mesma tora. Se você pegar a mesma tábua, corta 2 amostras. Se você fizer o corte na amostra A de um jeito e o corte na amostra B de outro, dá diferença. Entendeu? Porque ela é anisotrópica e heterogênea. Rigorosamente falando, o aço também é heterogêneo. O aço ele é isotrópico, mas ele é heterogêneo. Rigorosamente falando, ele é heterogêneo, mas a gente consegue, no caso do aço, assumir que ele seja homogêneo. Então, eu falo, o correto é falar que o aço ele é um material homogêneo por aproximação e isotrópico, enquanto a madeira ela é inevitavelmente heterogênea e anisotrópica. O que significa essas palavras feias? Quem me responder semana que vem ganha alguma coisa. Chocolate. Não sei. Esqueci.